Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 25 de setembro, segunda-feira, né? Semana começando. Nós temos aí nós tivemos na semana passada uma semana bem pesada, muito influenciada pelas políticas monetárias globais, né, que tendem a trazer os juros elevados por mais tempo, e pode ser até que lá nos Estados Unidos nós tenhamos aí uma elevação de taxa de juros, se assim for necessário, né, dito aí pelo Jerome Powell. 12 dos seus dirigentes mencionaram que também apostam nisso, né, colocaram isso na mesa. Então essas falas acabaram estressando um pouco o mercado, tirando o apetite do risco. Nós tivemos aí os treasuries americanos trabalhando nas suas máximas, apesar da sexta-feira o T-Note 10, né, vamos lá, falar inglês e português ao mesmo tempo, vamos lá, os treasuries de 10 anos, eles acabaram reduzindo um pouco ali os seus prêmios, mas isso continua trabalhando, mantendo ele ali nas suas máximas, certo? Então, acaba tirando um pouco o apetite do risco, a gente chama isso de risk-off, né? Quando a galera sai um pouco de risco, toma um pouco mais de segurança e tudo porque a galera fica um pouco mais cautelosa. Aguardando novos dados. Quais seriam esses dados? Dados de inflação, né? Que aí vai ter aí CPI, o PCE, lá nos Estados Unidos, dados do mercado de trabalho que ainda continua forte, né? O mercado de trabalho continua resiliente, e a leitura das atividades econômicas, né, norte-americanas. Então, esses são os dados que podem aí sinalizar que se teremos um Fed mais doves ou mais hawks, né? Mais doves, né, pombo, ali seria ele mais calmo, mais tranquilo, entendeu? Ou seja, fazendo uma política monetária mais expansionista, né, ajudando um pouco mais, não apertando tanto assim a economia. Agora, a figura mais hawkish, né, que aí a gente está falando ali do gavião, tudo, o que seria? Uma figura um pouco mais dura, né, um pouco mais restritiva. Então, esses são as nomenclaturas, né, caso você ainda não saiba, e está chegando aqui agora no canal. E se está chegando agora no canal, antes da gente começar o vídeo, aqui na descrição do vídeo tem aqui o link para você entrar no canal do Telegram da Cashwise, onde tem meu relatório, o relatório da Janaíne sobre commodities, está bem interessante. Tem também a abertura de conta na XP, porque para você que não sabe, eu sou o Vinícius Vilas Boas, investidor desde 2007 e assessor de investimento da XP Investimentos, certo? E sócio do escritório Cashwise, beleza? Então, se você não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, não paga nada, não tem taxa de manutenção. Assim que entrar na nossa lista de clientes, eu entrarei em contato com você para a gente marcar uma reunião, para mostrar, né, apresentar para você como é o trabalho dos assessores da Cash, e vamos olhar o seu objetivo patrimonial, né, para que a gente possa traçar um plano, né, confeccionar assim uma carteira para que você possa atingir esse objetivo, beleza? Bom, agora sem mais delongas, né, e se está chegando no canal, é o mesmo recado de todo mundo. Ativa o sininho de notificação, se inscreva, dê o like, compartilha, use os comentários, pode usar os comentários desde que seja com respeito, né, porque aqui a gente não tolera falta de respeito, e a gente vai seguir felizes e juntos, beleza? Bom, vamos aqui para o que está acontecendo no mundo, né? Ásia e Pacífico fechando majoritariamente no campo negativo, né? Ainda o humor que estava no mercado na semana passada, ele continua prevalecendo. Porém, lá na Ásia, nós temos alguns outros pontos que é simplesmente a crise da imobiliária, né? A Evergrande, que a gente já sabe que é aquela figura que sempre esteve em destaque no setor imobiliário chinês, né? Ela teve problema com recuperação judicial, todas essas questões, parcelamento de dívidas, e ela agora pegou a reunião que teria para essas negociações de dívida, renegociações, e adiou. Então, isso foi visto com maus olhos, né? Pesou bastante o setor imobiliário na China, e aí acaba trazendo o humor da galera um pouco mais para baixo. Apesar da China ter feito aqueles estímulos na semana passada, ajudou o minério de ferro a subir um pouco mais, né? A nossa Vale agradeceu na sexta-feira, porém, nessa semana não está sendo bem visto assim, né? Nós tivemos aí as falas do Ueda lá no Japão, né, mencionando sobre a política monetária, né, que está preocupado com a desaceleração, né, e o ritmo de recuperação da economia chinesa. Então, isso preocupa, por isso faz com que ele
não mudasse tanto assim, né? Não mudasse, né, a política monetária. Todo mundo ficou de olho também na ação, né, que o Ueda teria, né? E o outro ponto é que ele está animado, né, com um círculo virtuoso entre o salário e os preços, né, que estão começando a se alinhar, né, gradualmente. Então, isso é visto também como positivo. Beleza? Bom, olhando para a Europa, opa, calma aí, teve aí dados de inflação em Singapura, né? Singapura aí desacelerando para 3,4% na leitura de agosto. Isso é positivo, porque esses dados de inflação eles acabam pesando, fica no radar, porque isso acaba impactando na política monetária dos países, beleza? E ainda tem essa semana aí a taxa de inflação da Austrália. Vamos entender como é que está. A Austrália que vem mantendo aí sua taxa de juros, ainda não cortou e nem subiu. Vamos aguardar o que vai acontecer, beleza? Pela Europa, a Europa também majoritariamente no campo negativo, né? Então, e muito impactado ainda com a decisão das políticas monetárias que aconteceram na semana passada. Hoje, 10 horas da manhã, Christine Lagarde vai ter seu discurso, né? Se eu não me engano, na quinta-feira também terá discurso da Lagarde, né? Então todo mundo fica com o ouvido aí atento, todas as atenções para a fala da Lagarde, para entender se vai ter corte, manutenção e por quanto tempo. Essa é a pergunta da galera. Por quanto tempo esse juros vai continuar alto? Por quê? O juros alto, ele acaba tirando a atratividade econômica, certo? Isso aperta economicamente uma nação. Então, isso faz com que são medidas restritivas, isso pode impactar diretamente nas empresas, impactando nas empresas, o preço cai e logo, né, porque o lucro cai e o preço vai seguir o lucro, é natural. Beleza? Então, só para a galera ficar atenta, porque, como eu falei, né, os grandes investidores movimentam bilhões e até mesmo trilhões pelo mundo. Então, saber ter essas sinalizações muda muita coisa como será a postura de cada um dos fundos e bancos que estão operando no mundo, beleza? Estados Unidos, nós vemos aí os futuros americanos tendenciando uma abertura levemente negativa, né? Tá bem neutro ali. Na semana passada, ele que deu o tom da negatividade, teve aí o seu PMI também divulgado na sexta-feira. O PMI veio sem uma direção única, né? Então, ali a gente vê, por exemplo, o PMI composto, né, que ficou ali com recuo de forma marginal de agosto, entre agosto e setembro, né, de 50,2 para 50,1, ou seja, vindo ali basicamente em linha, mas bem acima da linha que divide a expansão da retração, certo? Então, isso foi visto ali de uma forma bem neutra, tanto é que o mercado chegou até mesmo, né, a figurar um tom positivo, mas depois fechou no campo negativo. Mas tem dois pontos ali nos Estados Unidos também que acabam pesando, né, que vem ganhando destaque. Um é a greve do setor automotivo, né, que ali o sindicato United Auto Workers. Eita ferro! Se ficou ruim, galera, é o inglês, né, que eu tenho, né, CNA. Bom, vamos lá. O sindicato briga ali, né? Então tenta expandir essa greve dos trabalhadores, dos fabricantes automotivos, para que eles possam subir o seu salário, seus benefícios, né? Então isso pode se agravar, né? Se alastrar, e aí o setor automotivo vai ficar em greve, isso vai paralisar as fábricas e, consequentemente, terá um desequilíbrio entre oferta e demanda, beleza? E sabe que desequilíbrio de oferta e demanda tem elevação de preço, então isso pode impactar também na inflação norte-americana, beleza? Um outro ponto é que lá na Câmara, né, nós temos um embate muito grande entre a galera da extrema-direita, né, e a galera da situação, que é o quê? Precisa reduzir gastos. Parece até que a gente já está vendo um filme de um país que a gente conhece bastante, né? Precisa reduzir gastos. Então, quanto mais o governo norte-americano gasta, mais emissão de títulos da dívida e com juros altos, o financiamento dessa dívida fica caro. Fica caro.
não é tão bom assim para uma nação. Isso pode impactar a vida dos americanos, beleza? Então, essa é a preocupação. O governo, a Câmara pode entrar ali em uma paralisação no dia 1º de outubro, o que vai impactar aí na vida de milhões, né, de americanos, beleza? Então, isso acaba ganhando um pouco mais de força. O Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, está buscando ali fazer as ponderações, né? Trabalhar a negociação entre os conservadores, a galera da extrema-direita, a galera da esquerda, para poder acalmar os ânimos e chegar a um alinhamento de expectativa. Mas um ponto é fato, né? Não dá para se endividar tanto e com juros subindo. Então é complicado, né? O financiamento dessa dívida acaba ficando muito caro para os Estados Unidos. Beleza? Então isso pode sim afetar também o mercado de juros, porque vai afetar o mercado de títulos da dívida. Isso pode ser ruim, beleza? Aí afeta todo mundo. Bom, deixa eu pegar aqui e trazer agora o nosso Ibovão da Massa, né? Já está até com o portfólio aí do Ibovespa aberto, mas vamos lá. Bom, o Ibovespa cedeu aí, né, 0,12%, ficando aí em 116 mil pontos, basicamente. Foi uma leve queda, chegou a figurar no campo positivo, né? Ainda mais ali Petrobras, Vale, subindo, né? Então isso estava bem animado. Os bancos estavam ali bastante neutros, então isso fez com que o Ibovespa figurasse até mesmo no campo positivo. Mas depois o humor lá fora acabou ganhando mais notoriedade, ainda mais que era uma sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia da maldade, né? Aquele dia que a galera se ajusta para o final de semana, muita coisa acontecendo, ninguém quer ser pego de surpresa na abertura do mercado na segunda. Pensem sempre dessa forma, sexta-feira, quando tem muita cagada sendo feita no mundo, o que acontece? A galera geralmente busca segurança. Então, vendem um pouco mais de posição na renda variável, tomam um pouco mais ativos de segurança, né? Isso é dólar, renda fixa, né? Apesar do nosso dólar ter subido, ele fechou abaixo do fechamento anterior, né? 0,12% de queda, mas fechou ali acima dos 4,90. A posição está sendo mantida ali, né, de hedge. Isso aqui, essa subida aqui é uma posição de segurança, né? Muitos analistas avaliam dessa forma, então isso pode permanecer, beleza? Nós tivemos Vale aí com 0,74% de alta, muito impactado pelo mercado de a cotação do minério de ferro, né? Os estímulos que a China está fazendo, e nós temos aí também petróleo, né, e gás aí subindo, no caso aí Petrobras subindo aí 0,80 e 0,73%, beleza? Meu rostinho saiu dali, né, mas vai permanecer assim, galera. Amanhã a gente conserta isso, beleza? Bom, o giro financeiro ficou em 17 bilhões no início 17 bilhões de reais, desculpa, né? Chegou a subir um pouco mais na semana passada, mas na sexta-feira acabou prevalecendo, voltando aí ao seu normal, né? O juro financeiro do Ibovão, né, na B3 está bem baixo ali, né? Bom, olhando a agenda de hoje, né? Olhando a nossa agenda de hoje, primeiro deixa eu falar aqui sobre o Ibovão, uma questão aqui. Vamos lá. O Ibovespa está tendo esse recuo, provavelmente vai segurar aqui, né? Tá mostrando, vamos ver como vai se comportar hoje. Hoje o mundo mostra um risk-off, né? Então a galera não está tomando risco assim. Então nós vemos aí os futuros americanos tendenciando uma abertura levemente negativa. As ações da Europa estão no campo negativo e a Ásia Pacífico fechou majoritariamente no campo negativo. O dólar está calmo, está neutro, 0,08% agora de alta, né? Estava 0,16% quando eu estava fazendo o relatório para vocês. Então, já teve um leve recuo, certo? Petróleo está neutro também, não tem tanta variação assim, porém o Brent continua trabalhando acima dos $90, o WTI também trabalhando ali na casa dos $90, beleza? Olhando os treasuries americanos, eles estão numa cotação, né, no rendimento positivo, né, o rendimento continua subindo, porém está num movimento tranquilo até o momento, tranquilo. Vamos entender o que vai acontecer, beleza? Para a gente não
não ficar com... Opa! Para a gente não ficar muito preocupados assim, né? Então, muita gente pode ficar... Olha lá, voltou... Muita gente pode ficar muito preocupado. O que vai acontecer agora com o Ibovespa? O Ibovespa vai despencar. Calma, galera. Aqui a gente vê a média móvel de 200 períodos basicamente neutra no diário. Se a gente olhar no semanal... Opa, o que houve ali? Teve aí uma queda. Vamos olhar aqui no semanal. No semanal nós tivemos aí, basicamente, a média móvel aí com uma leve inclinação para cima. Porém, nós temos aí uma consolidação aqui do nosso Ibovão da massa, tá vendo? Tem essa consolidação e essa consolidação pode permanecer até que o cenário fique mais tranquilo. Dentro desse cenário que nós vemos, nós temos também a incerteza fiscal aqui no Brasil, apesar dos juros, né, os DIs terem aí um viés negativo, isso é positivo, né? No longo prazo isso é positivo para a Bolsa, ainda mais a ponta mais longa da curva de juros, cedendo um pouco mais, isso é positivo para a tomada de risco aqui no Brasil. O Brasil que vem figurando entre os países lá fora, né? Até mesmo frente aos analistas, todo mundo vendo o Brasil com bons olhos. Certo? O Brasil tem visto com bons olhos, mas vamos ver o que pode acontecer. A gente sempre tem que analisar os fatores que trouxeram a gente para essa indecisão, que é as nossas incertezas fiscais, é esse problema dos juros, da política monetária externa, que afeta a taxa de juros norte-americana, e com isso acaba impactando muito nas bolsas no globo todo, no mundo todo. As bolsas norte-americanas, quando abrem, elas acabam influenciando muito, né? Até porque os Estados Unidos é um dos maiores investidores, né? É a principal economia e é o principal mercado financeiro, beleza? Então isso acaba mexendo com o restante da galera. Bom, vamos olhar aqui, ó, nessa semana, como é que está a nossa agenda, né? Tivemos climas de negócio ali, que é o sentimento do empresário lá na Alemanha, né? Veio acima da previsão, né? Do consenso, era 85,2, veio 85,7, porém veio um pouco abaixo do anterior, 85,8, certo? Nós temos hoje confiança do consumidor aqui no Brasil, né? Investimentos estrangeiros diretos, então isso aqui acaba impactando no mercado de dólar. Vamos entender o que pode trazer de informação para a gente. E temos aí a leitura do nosso Boletim Focus, né? Outro ponto que nós temos lá nos Estados Unidos, índice da atividade nacional de Chicago, índice da manufatura de Dallas e o discurso do Khashoggi, né? Que é um dos membros do FONC. Então, todo mundo fica atento, né, a essa fala. Porém, está indo aí para 19 horas, mercado já fechado. Beleza? Indo para terça-feira, nós temos a ata da reunião do Copom. A gente vai entender o que está na ata e não ficou tão claro assim no discurso. Isso pode fazer preço. Temos a nossa inflação na quinzena, né? Para entender como está se comportando. Isso aqui, né? A inflação, se der uma cedida, isso também é visto como positivo. Então, vem sair logo aqui na manhã, 8 horas da manhã, sai a ata, 9 horas da manhã, sai o IPCA 15, né? 10 da manhã nós temos aí índice de preço de imóveis lá nos Estados Unidos, vendas das casas novas, vamos ver como é que está se comportando os preços das casas, como está se comportando o mercado, porque isso influencia também na economia norte-americana, não só na americana, mas em qualquer economia, né? Imóvel está presente ali. Bom, 2h30 da tarde temos mais falas de mais Fed Boys e Fed Girls, confiança do consumidor. Na quarta-feira, confiança do consumidor lá na Alemanha, principal economia da zona do euro. E nós temos aí os juros de hipoteca de 30 anos. Beleza? Empréstimo bancário, isso aí não muda muita coisa. Variação do estoque de petróleo. Na quarta-feira, isso mexe com o mercado de petróleo. Certo? Ainda mais porque a Rússia, né, bloqueou aí as suas exportações de gasolina, de diesel. Isso acaba influenciando, pressionando a cotação do petróleo, né? E isso pode impactar na nossa querida Petro aqui no Brasil, beleza? Já tem analista no mundo falando que petróleo pode chegar a $150, né? Estamos ali rondando a casa dos 90 ainda. Vamos entender. Bom, na quinta-feira, inflação, IGPM aqui no nosso Brasil, índice de preço ao produtor também, nosso famoso
PPI, né? Porque a inflação é o preço do produtor, isso acaba virando preço ao consumidor. Nós temos índice de preço do PIB, né, final, lá nos Estados Unidos. Vamos entender como está se dando essa leitura, né, do PIB. Então, é aqui 9h30 da manhã, isso vai fazer preço, né, até porque é a economia norte-americana. Vamos entender como é que foi essa leitura do PIB norte-americano, beleza? E nós temos também os pedidos iniciais de seguro-desemprego, mercado de trabalho dos Estados Unidos. E mais Fed Boys e Fed Girls falando ali pela manhã, né, e durante o dia. Beleza? Na sexta-feira, saldo orçamental, né, nominal, dívida bruta em relação ao PIB, e esse endividamento, isso acaba afetando a questão do déficit fiscal, né, como está o endividamento do Brasil. Tem uma preocupação muito grande com relação ao fiscal brasileiro, né, que acaba fazendo com que a gente não tome tanto risco assim, né? Muita gente não acredita que a ala econômica vai conseguir zerar o déficit fiscal até o final do ano que vem, né? Então, se não conseguir reduzir gastos, vai ficar complicado, né? Na minha visão, a mesma coisa. Beleza? Nós temos aqui depois inflação, né, lá nos Estados Unidos, o índice de preço, né, que é o PCE, como é o comportamento do consumo do norte-americano, certos gastos pessoais, isso vai fazer preço, porque isso afeta diretamente a decisão do Fed, beleza? Isso alimenta a decisão do Fed, então muita atenção com isso, beleza? Temos PMIs na China, né? Mais discurso aí da galera do Fed, e acabou a semana, né? É uma semana, né? A gente está olhando aí a última semana do mês, tem bastante indicadores, bastante informações que vão sair e afetam a política monetária e vai ter direcionamento no mercado, beleza? O mercado toma a direção com base nisso. Então, vamos acompanhar dia a dia para entender o que fazer, beleza? Bom, acabou que a minha outra câmera não está, deu a desligada, não sei que besteira eu fiz aqui, mas esse é o recado do Giro de Mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês, beleza? A galera do curto prazo, essa semana, a galera do Day Trade, essa semana tem movimentação, tende a ter movimentação para vocês, tanto no dólar quanto no índice, e a galera do longo prazo, aproveita as oportunidades, porque foi como eu mencionei lá no canal do Telegram, né? Eu fiz um texto no fechamento da sexta-feira para a galera, né? Nesse curto prazo, onde tem muito ruído, vocês estão tendo uma oportunidade muito boa de acúmulo de bons ativos a excelentes preços. Beleza? Então, lembre-se que vocês não compram índice, vocês compram ações. Nós temos aí a carteira do Jarvis, que é uma carteira que nós temos ali, então, nós testamos essa carteira, né, da Cash, e está tendo baixa volatilidade, estamos ganhando do Ibovespa, ganhando do CDI, ganhando, obviamente, da inflação. Então, assim, tem muita oportunidade, hein? A gente está acima do Ibovespa, ou seja, se você fizer um bom stock picking, uma boa diversificação, uma boa estratégia, né, um asset allocation bem estruturado, você pode sim ter ganhos acima dos índices de referência, beleza? Você não compra índice, você compra ação. Então, muita atenção que tem oportunidade. Não deixem de conversar com os assessores de vocês, né? Escutem os assessores. Muita gente acha que não precisa dos assessores, mas os assessores têm acesso a alguns relatórios que vocês não têm acesso, beleza? E fora que são profissionais certificados, beleza? Então, fiquem todos com Deus. Muita atenção ao capital de vocês e até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!